vamos propriamente para a palavra de Deus, uma vez que você e eu reconhecemos que a palavra de Deus é viva, eficaz e tem poder para transformar o homem e o homem todo, espírito, alma e corpo. Eu gosto muito dessa expressão, que Jesus salva todo o homem e o homem todo. Todo homem, porque todo aquele que nele crê não perecerá, não estará debaixo de juízo e de condenação, mas recebe a vida eterna. E salva o homem todo no sentido da sua existência, do seu ser, espírito, alma e corpo, uma vez que a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, partindo deste princípio do todo, partindo do princípio do tudo que Ele faz, que Ele realiza em nossas vidas, nós não temos outra coisa a não ser dizer que Ele é maravilhoso, Ele quem? O nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, o nosso Consolador, o nosso Guia, o nosso Inspirador, Espírito Santo. Então veja, você tem Espírito, alma e corpo, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus trabalha na sua, na minha, na nossa vida de uma maneira plena, completa, no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo da nossa existência, do nosso inconsciente, subconsciente, consciente. Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele penetra, diz a Bíblia, no mais íntimo, no mais profundo. Ele esquadrinha o nosso coração, ele esquadrinha a nossa vida de uma maneira perfeita, plena. Ele nos conhece. Por isso que a palavra de Deus diz que nós vamos prestar contas a Ele das nossas intenções e motivações. Às vezes você e eu temos atitudes externas, físicas ou de palavras que não condizem com a nossa intenção e motivação. Então é importante nós vigiarmos sempre a nossa intenção e motivação do coração, e se estas não são puras, não são legitimadas pela palavra, nós devemos submeter não só nossos desejos, nossa vontade, mas também nossas intenções, nossas motivações, quando não são, como eu disse aqui, avalizadas, pautadas, firmadas, alicerçadas nos princípios da palavra, eu preciso submeter isso e dizer não para esta intenção, não para esta motivação, rejeitando-a na minha vida, e a partir desta rejeição, concebendo e me submetendo, honrando o princípio, a base, o fundamento da palavra de Deus. Quando você e eu fazemos isso, nós experimentamos esta graça poderosa, maravilhosa, que Ele, Jesus, nos oferece, que Ele, Jesus, nos dá na pessoa do Espírito Santo, na revelação da palavra. Ele é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, e tudo isto, olha que coisa maravilhosa, Ele faz sem o nosso esforço, sem o nosso mérito, sem nós termos nenhuma participação no sentido espiritual. Tudo vem dele, porque tudo é para a glória dele. E como tudo vem dele, nós sabemos que ele, que é o soberano, ele estabelece na sua grandiosidade, no seu poder e na sua glória, ele estabelece na sua e na minha vida a vontade soberana dele. Quando Deus em Cristo Jesus decidiu salvar a você e a mim, ele não pensou numa salvação parcial. O escritor aos Hebreus, ele fala que a nossa salvação é uma salvação plena, totalmente. Portanto, ele pode salvar totalmente, completamente, integralmente aqueles que se achegam a ele. Isso é muito importante para você e para mim. Por quê? Porque, como eu disse aqui, estou repetindo, não é uma salvação parcial. Não é uma coisa assim que você vai lá e fala assim, Deus vai salvar o meu espírito, a minha alma, mas eu vou continuar neste corpo escravo do pecado. Não, não, não. Deus nos salva espírito, alma e corpo. Não importa que este corpo do pó veio e ao pó voltará. O que importa é que este corpo que do pó veio e estava sujeito, escravizado ao pecado, sendo oferecido como instrumento de iniquidade, de maldade, para a impiedade,
Este mesmo corpo agora, ainda que com suas limitações, restrições, ainda que com suas finitudes, este mesmo corpo que é regido agora pela presença do Espírito Santo, pela vida ressurreta de Cristo, este corpo aqui agora se submete à vontade de Deus. Este corpo aqui agora, que era escravo, usado pelo pecado, ele agora, este corpo, estes membros, esta mente, estes olhos, nariz, boca, todo o meu ser físico, orgânico, mental, psíquico, tudo agora é levado, é submetido, é conduzido para que o Espírito Santo domine e para que através da minha vida física, sim, através do meu corpo, sim, não importa o que e como ele foi usado no passado, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, não importa o que eu fiz com este corpo, agora este corpo, foi comprado pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E ao comprar-nos para Deus, Jesus com o seu sangue nos purificou, nos inocentou, nos livrou, nos redimiu e nos remiu de todo o pecado e de toda sentença e condenação que havia contra nós. E agora você e eu podemos viver por meio de Cristo e em Cristo, para a glória de Deus, através deste corpo. Por que eu estou insistindo nisto com você? Espírito, alma e corpo. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 5, que nós, versículo 15, devemos olhar de forma prudente, sábia, sensata, como nós andamos. Olha só, irmãos, isto aqui é questão de dia a dia. Por isso que eu amo o Evangelho que tem a prática da vida cristã. Eu busco as coisas espirituais e sobrenaturais no sentido dos dons, dessas coisas todas. Eu gosto dos dons, eu gosto das línguas estranhas, eu gosto de orar em línguas para ser edificado. Eu gosto de ser avisado em sonhos por Deus de situações que possam vir a cometer-me. Eu gosto de profecias, eu gosto de ouvir uma palavra profética, biblicamente falando. Mas todas essas coisas, se eu não as vivenciar, ok. O que eu não posso é deixar de viver segundo o fundamento da palavra, segundo a santidade, justiça e pureza da palavra, que vem pela palavra. O próprio Jesus disse, orando ao Pai, em João 17, santifica-os na verdade, separa-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Santidade verdadeira é fruto da submissão e obediência à palavra de Deus. Isto é ser santo, ser separado para Ele, vivendo conforme a palavra. Então o apóstolo Paulo disse, olha, observem o caminhar, o andar de vocês, e vocês não devem andar como nécios, vocês não devem andar como pessoas insensatas, como tolas. Esta palavra nécio é isso, insensato, o que não tem sensatez, o que não vive com bom senso. Vocês não devem andar desta forma, vocês devem ser prudentes, e sim como sábios. Andar com sabedoria não é andar com intelectualidade cultural, você também deve tê-la, não há nenhum problema, ao contrário, você deve evoluir sempre. Gente, cresça, leia bons livros, estude, ore, aprofunde-se, peça revelação a Deus. Eu não sou contra, ao contrário, eu estimulo muito você a estudar, a pesquisar, a conhecer. Agora, tudo seja filtrado pela palavra. Ouça de tudo, mas só retém o que é bom. Eu não tenho nada contra a filosofia, contra a história, contra a ciência. Aliás, eu amo a ciência, porque cada dia mais a ciência só faz comprovar. Ela comprova o que a Bíblia já diz o tempo todo. Hoje os cientistas dizem,
Todos nós precisamos ter um tempo de reflexão. A Bíblia já fala que a gente tem tempo de reflexão o tempo todo. Aí agora virou moda, todo mundo falando, olha, você precisa olhar para a natureza. O índice de compras, de aquisições de áreas no meio rural, chácaras e tal, explodiu nesta pandemia, porque as pessoas descobriram que o verde, que a natureza faz bem, desintoxica. E aí Jesus já falou isso com a gente há muito tempo. Os cientistas estão falando, vá para a natureza, contemple a natureza, contemple o belo. Aí todo mundo vai floreando, romantizando a coisa. Aí Jesus falou, vai lá, gente, observa as aves dos céus, olha os lírios do campo. Está tudo na Bíblia, tudo explicado, tudo detalhado. Mas enfim, voltando para a palavra de Deus, ele diz assim, olha, vocês não devem agir como nécios, vocês devem agir como sábios. Mas a sabedoria na vida cristã, para vivenciar o melhor de Deus, você precisa estabelecer alguns critérios que também a ciência, mais uma vez, né? A ciência está aí falando. Crie rotina, você precisa ter rotina para você desacelerar. Você precisa não ter um estado de alerta constante na sua mente, tá? Ok, medicina, bem-vinda ciência, vamos lá. Aí Jesus disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu amo aos que me amam, os que cedo me buscam, me acharão, me encontrarão. Aí a palavra de Deus, Jesus falando várias vezes com os discípulos, vão orar. Façam como eu, afaste-se, retire-se, vá orar, tenha tempo de oração, meditação, reflexão. Aí Jesus fala com a gente assim, olha, você precisa ter intimidade com o Pai, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus habitando ricamente em você. Então tudo isso a ciência hoje vem comprovando, e isso é maravilhoso. Então a Bíblia, Jesus, a palavra de Deus nos ensina no versículo 16 de Efésios, capítulo de número 5, remindo o tempo porque os dias são maus. Tem que aproveitar, você tem que criar uma agenda para você. Você tem que estabelecer critérios de uma agenda para você. E eu recomendo-lhes que esta agenda comece com a pessoa mais importante na sua, na minha, na nossa vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Então, se você pode, tire um tempo todos os dias, de preferência o melhor do seu horário de atenção, e dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra, ao conhecimento das Escrituras. Não vos torneis insensatos, ou seja, o contrário de sensatos, ou não vos torneis nécios, né? Mas procure, busque, estude, pesquise, compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita, gente. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis sua boa, agradável e perfeita vontade. Ora, se Ele está me dando na minha história a oportunidade, o privilégio de poder dedicar este tempo a Ele, eu vou experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Os dias são maus, é verdade. Aliás, meu irmão e minha irmã, diante de tantas situações adversas que estamos vivendo, de perdas irreparáveis, jamais imagináveis, na verdade, a gente nunca imaginou que ia passar por isso. Uma coisa é certa, os dias são maus, a vida não é justa, o mundo jaz no maligno, mas em todas estas coisas, todas estas tribulações, todas estas lutas, todos estes momentos que nós estamos vivendo até de horror, de terror, parecendo um filme de zumbi, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então não tema nada, não tenha medo de nada, não deixe o medo atingir o seu coração com as incertezas e inseguranças que são normais neste mundo. Nós precisamos remir o tempo, aproveitá-lo ao máximo.
usufruir ao máximo do tempo que nós temos para nos relacionarmos com o Pai, relacionarmos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso, e fazendo isto, nós vamos viver o melhor deste Pai Celestial, viver o melhor deste Jesus, deste irmão, deste primogênito, que na sua morte, ele suportou toda vergonha, desprezo, toda rejeição, olhando para a glória da sua, da minha, da nossa salvação, ao ver, ao visualizar, ao entender, ao ter a revelação de que ele não seria somente o filho primogênito de Deus, mas que ele estaria gerando para Deus muitos filhos semelhantes a ele. Ele suportou a dor daquela cruz. É isso que a Bíblia diz, meu amado. Então você e eu, sabedores desta verdade, diz a Bíblia, ainda não resististes ao pecado, lutando até o sangue. Talvez nós sejamos sim levados à morte, ou circunstancial, ou à morte de perseguição, seja qual for, não importa, porque os dias são maus, mas nada disto pode impedir-nos de experimentarmos o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o mais importante para você e para mim nesta vida é ter intimidade com o Pai e viver esta vida que Ele estabeleceu para nós, o plano, o projeto, o propósito que Ele estabeleceu para nós. Então Ele diz, olha, não vivam, não ajam, não andem como insensatos. Vocês precisam compreender a vontade de Deus e não vos embriagueis com vinho. Não se embriague com vinho, no qual há dissolução, há discussão, há confusão, há litígio. E então há um mandamento para você e para mim nesta manhã, já que sextou, para que nós possamos passar um final de semana maravilhoso, agraciado. A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito, encha-se do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Faça isto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dê graças, renda graças a Ele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Renda graças a este Deus, celebre esta salvação, glorifique a Deus pela bênção da poderosa salvação que Ele te deu. Glorifique a Ele e viva esta maravilhosa vida. Gente, eu já falei com vocês aqui que há um tempo atrás eu aprendi uma expressão muito legal, uma experiência que alguém teve, me compartilhou e eu tomei isso para a minha vida, que alguém encontrou com uma pessoa depois de anos, né, que não havia, e quando foi compartilhar com ela algumas situações daquelas que estes amigos já haviam vivenciado, então amigo disse para ele, olha rapaz, eu me converti e tal, e aí a pessoa falou, quê? Você agora é crente? E ele de bate pronto respondeu, o quê? Você ainda não é? Eu preciso então te apresentar esta salvação, este Jesus maravilhoso. Então, desfrute disso, aproveite esta vida tremenda, poderosa, maravilhosa que Jesus nos dá, que Jesus nos oferece. É uma vida transformada pelo poder de Deus, é uma vida transformada pela palavra de Deus, é uma vida transformada pelo Espírito Santo, é uma vida que você e eu a vivemos pela graça de Deus, pela sua manifestação de amor, misericórdia. E isto para você e para mim, não resta dúvida, é o melhor da nossa história, gente. Talvez você esteja passando tempo reclamando que você não tem, mas está perdendo tempo não glorificando e rendendo graças a Deus por tudo aquilo que você já tem. Dando sempre graças por tudo. Pergunto-lhe, você rendeu graças hoje a Deus pelo quê? Quando você levantou hoje, quando você se deu por conta de que estava vivo, você disse, graças te dou, Pai, porque as tuas misericórdias foram renovadas sobre a minha vida e eu estou vivo. Passarei mais um dia ou mais um tempo, seja ele qual for, com as pessoas que eu amo, desfrutando da intimidade contigo e do crescimento.
Você rendeu graças hoje porque você dormiu, porque você tem uma cama? Você rendeu graças ao Pai hoje porque você não está nu, porque Ele te vestiu? Você rendeu graças ao Pai hoje, se você já fez o seu jejum, se já tomou o seu café, pela provisão do pão à mesa? Você já rendeu graças hoje porque você pode, às 8h25, conosco aqui? Você já parou a pensar nisso? Você pode estar nesta manhã usufruindo, desfrutando da comunhão aqui entre os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esta reflexão matinal. Isso tudo é privilégio, isso tudo é bênção, isso tudo é presente, é dádiva de Deus para você. Então, ao invés de você e eu ficarmos murmurando, reclamando, choramingando, dando uma de coitadinhos, como diz a moçada, não sei se ainda se usa esta expressão, né? Cheio de mimimi, glorifique a Deus e renda graças a Ele por tudo. Olha a expressão bíblica, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Renda graças a Ele, dê graças a Ele por tudo que Ele já te deu, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito. E lembre-se, o melhor do nosso Pai Celestial ainda está por vir. E quando você pensar que nesta vida terrena não há mais expectativa, não há mais algo que você diga, puxa vida, eu ainda vou alcançar meus sonhos, meus objetivos, isso, aquilo, outro, saiba que o melhor de Deus ainda está por vir. A história que Ele escreveu para você e para mim é a melhor. Independente dos percalços, independente das provações, das lutas, das perdas ou ganhos, independente de qualquer coisa, o melhor de Deus está estabelecido para a sua e para a minha vida. E somente nós podemos permitir ou impedir que a história que Ele já escreveu para nós seja executada, seja estabelecida ou não. Percebe isso? Deus já deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só são salvos e só experimentam esta salvação aqueles que recebem a Jesus Cristo e o confessam como Salvador e como Senhor. Deus já fez, não tem mais o que ser feito. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus já fez. Mas quem é que usufrui da salvação da vida eterna? Somente aqueles que creem e confessam a Jesus como Salvador e Senhor. Deus já estabeleceu para você e para a minha vida o melhor desta terra, o melhor que Ele entende que você e eu devamos usufruir, experimentar. Ele já escreveu uma história, Ele já estabeleceu tudo para a sua e para a minha vida. Agora, quem é que experimenta? Somente aqueles que se rendem a Ele, somente aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor e que Ele tem uma história. Senão, você e eu podemos impedir. Se nós não reconhecermos isso e permitirmos, nós podemos impedir a Deus de estabelecer a vontade dEle na nossa vida. Olha que coisa louca. Deus já tem a vontade dEle pronta, antes da fundação do mundo, para a sua e para a minha vida. Se você e eu não permitirmos, mesmo Ele tendo a vontade dEle pronta e estabelecida, soberana e sobrenaturalmente, para a sua e para a minha vida, Ele não pode executá-la, porque Deus não pode, biblicamente falando, nos forçar a nada, porque senão Ele tiraria de nós o livre-arbítrio. É por isso que você não tente entender, ou muito menos querer crer nessa ideia louca, ímpia, maligna, satânica, diabólica, de que Deus escolheu uns e já que escolheu, de qualquer forma serão salvos. Não entra nessa não, você vai ficar torradinho, queimando eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. É necessário. Jesus mostrou isso em todos os modelos e exemplos bíblicos. Ele encontrava com as pessoas e perguntava, o que você quer? Encontrava com o cego e falava, você quer ver? Encontrava com um coxo, com um aleijado, com um deficiente físico e falava, você quer andar? O que você quer? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus já fez tudo no que diz respeito à sua e à minha, à nossa salvação. Mas Ele está perguntando,
Você quer? Eu estou batendo a porta. Mas eu só posso entrar se você abrir. Porque eu sou um Deus respeitoso. Eu sou um Deus que criei o homem com livre arbítrio. Isso está provado. Isto é fato. Eu gosto da expressão contra fatos, não há argumentos, ainda que nós possamos tentar. Criou o homem lá no Éden, a sua imagem e semelhança, colocou ele num jardim perfeito, viu Deus tudo quanto tinha feito isso que era muito bom, deu ao homem, gente, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Todo mundo fica questionando, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Por que Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas ninguém pergunta por que Adão e Eva não comeram do fruto da árvore da vida? Estava lá também, mãe. Estava tudo lá. Por que ninguém pergunta por que eles não obedeceram a Deus? Só fica questionando Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus, sabendo tudo, por que Deus... você não consegue entender nem você mesmo. Nós não conseguimos entender nem a nós mesmos. A gente fica tudo aí fazendo terapia, tem que ficar fazendo reflexão, fazendo meditação, estudando, interiorizando, meditando, pensando, para tentar entender quem nós somos, o que nós somos, como nós somos. E aí você quer entender Deus. Você não entende nem você mesmo e quer entender a Deus. Olha só onde é que nós é muita soberba, né? Muita arrogância, é muita prepotência do homem, não é? Não entende nem a si mesmo e quer explicar a Deus. Não se explica e quer explicar a Deus. Por favor, menos, quase nada. Vira pozinho. Você é o que você é. Pó, meu filho. Pó. Se você não se entende, se você não se explica, você quer entender Deus e explicar a Deus. Vai só pela palavra. Fica na palavra, você vai ser mais feliz. Livre-arbítrio. Você é o responsável por decidir o que Deus vai completar, fazer na sua vida. Responsabilidade minha, é minha, não é de Deus. Remir o tempo. Responsabilidade minha, não ser tolo, não ser insensato, mas ser sábio. Responsabilidade minha, andar de maneira prudente. Responsabilidade minha, não me embriagar com vinho. Responsabilidade minha, buscar ser cheio do Espírito Santo, falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É responsabilidade minha render graças a Deus por todas as coisas. E quando eu faço isto, me torno uma pessoa obediente, submissa à palavra de Deus, e Ele vem e opera na minha vida sua vontade, seu querer, segundo o seu propósito, e esta vontade, este querer e este propósito, segundo a própria palavra do meu Pai Celestial, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Este Deus, portanto, é maravilhoso. Ele opera sinais, Ele opera maravilhas, Ele opera prodígios nos céus, na terra, na minha vida, em minha vida, através da minha vida, por meio da minha vida. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Ele começou esta boa obra de aperfeiçoamento, de libertação, de santificação, e Ele mesmo vai aperfeiçoá-la, vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Eu tão somente tenho que me render a Ele, conhecer a palavra de Deus, tê-la na minha mente para rejeitar e anular todos os dardos inflamados do maligno, todo pensamento que não for de paz. Eu lembrar você de novo. Veio pensamento na sua vida, não é pensamento de paz, é do inferno, é dardo inflamado, é seta maligna. Sua, minha, nossa mente mente, guarde isso, a mente mente. Tudo que vier na sua mente, que não estiver pautado pela palavra de Deus, não estiver avalizado, não estiver alicerçado, não estiver firmado, enraizado na palavra, é mentira. E o pai da mentira é o diabo, vem dele. Rejeite em nome de Jesus e receba as promessas de Deus. Anule tudo que vier te perturbar. Toda tentação não conceba no seu coração. Não resista à tentação, fuja dela. Ao diabo você e eu resistimos e ele foge de nós. Da tentação que é fruto do nosso desejo, nós é que fugimos, nós é que vamos embora, nós é que tapamos os ouvidos, fechamos os olhos, nós é que selamos a nossa boca para sermos tardios para falar, prontos para ouvir.
princípios bíblicos que você e eu precisamos exercitar, praticar, vivenciar todos os dias, e fazendo assim, vivendo esta vida maravilhosa, experimentamos o melhor que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, a glória dele, a bênção e a paz que vem dele.